Peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, sou Batista, boa noite. Quer dizer, eu sou Batista não, sou Batisbleia, oh glória. Podem sentar, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Rapaz, faz um tempo, hein? Eu estava com saudade, eu estava pensando, se eles esqueceram de mim, o filme. Né? Quantas vezes já vim aqui nessa igreja, já é uma daquelas igrejas que eu já perdi as contas, né? Quantas vezes eu já ministrei, e desde o início, né, apóstolo, desde o início, quando ela lá embaixo, eu tenho uma foto, acho que era mais ou menos do lado, assim, o púlpito, né, e, poxa, que alegria, e sempre quando eu venho aqui é uma coisa nova, né, essas luzes, né, aquela recepção ali, que maravilha, gente, estou feliz demais, quero agradecer a todos pelo convite, apóstolo Alexandre, pastora Márcia, a família que nós temos aprendido a amar, caminhar juntos, né, de um tempo aí, e toda a juventude da igreja, meu muito obrigado por me receber, obrigado pelo convite, e é muito bom mesmo, tá? Já me sinto muito abençoado pelos louvores e tudo que já foi feito aqui. Eu tenho um versículo, um capítulo para compartilhar com os irmãos, um texto bíblico. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 3, ou melhor, capítulo de número 4. Eu vou ler pela NVI, não sei se os irmãos têm aí a Bíblia online, se você puder, coloca a NVI, essa parte não está aí no slide que eu mandei, não. João 4, versículo de número 1. Já pedi para os irmãos que ministraram aqui os louvores, que vai ter dobradinha de uma canção que nós já louvamos aqui, vocês vão entender o porquê. A gente não fala, né, coincidência, a gente fala Jesuscidência, não é verdade? Vocês vão entender. João 4, versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. Versículo de número 4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Se deu por volta de que horas? Okay. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo de número 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Versículo de número 11. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. 17, não tenho marido, respondeu.
Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus clamou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Versículo número 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, para nós fecharmos com 26, a mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo isso. 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado pela leitura da sua palavra. Pai, nós lhe pedimos agora, Deus, que a sua voz seja a única voz audível aqui nesse lugar. Pai, todo tipo de distração, preocupação, até mesmo com o amanhã, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vem estar tirando essas preocupações de nós, leve cativa a nossa mente ao trono da sua graça, e nos faça, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Evangelho de João reúne pelo menos 3 encontros com Jesus, 3 diálogos, 3 encontros impressionantes, encontros esses que movem a nossa fé, encontros esses que nos inspiram. No capítulo de número 3 de João, nós vamos ver Jesus com o fariseu Nicodemos. No capítulo de número 8, com a mulher adúltera. E nós vamos hoje, nessa noite, focar no texto que está diante de nós, capítulo de número 4. Essa história é intitulada em muitas bíblias, talvez a sua, como Jesus e a mulher samaritana. Uma mulher, até pelo contexto, não muito bem vista pela sociedade, uma mulher de má fama, uma mulher de fama, digamos, se não má, duvidosa. No versículo número 7, diz que Jesus, nós lemos isso, vem para tirar água do poço. Jesus vai dizer que essa mulher vem tirar água do poço. Jesus está no poço, Jesus está cansado, Jesus vinha de uma viagem. Então Jesus, ele senta. No 4, é um versículo, irmãos, que faz toda a diferença, e eu quis frisar para os irmãos aqui nessa noite, que foi necessário Jesus passar por aquele lugar, foi necessário Jesus ir por aquele caminho que a mulher estava tirando a água do poço. Então Jesus, como eu disse, cansado da viagem, está sentado na beira de um poço. A mulher vem, ela vem com a sua vasilha, ela vem com o seu cântaro tirar água. Jesus lhe pede água, a mulher vai perguntar a Jesus como: Senhor, sendo judeu, pode pedir água para mim, uma mulher samaritana? Então Jesus fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você não pediria água qualquer, você pediria água viva. E a melhor, meus irmãos, a mulher questiona Jesus. A mulher começa a questionar Jesus ali na beira do poço: como vou tirar água, Jesus? Como eu vou tirar água? O poço é fundo. Como eu posso fazer tal coisa? Jesus responde: quem beber desta água terá sede outra vez,
mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia. E aquela mulher pensa que Jesus está falando de água física. Ela até então não conhecia Jesus. Opa, água? E tudo a ver com a mensagem. Nós combinamos. Tem duas até. Obrigado, minha irmã. Então ela pensava que Jesus, ela não conhecia Jesus, estava oferecendo água física, mas não era isso que Jesus estava oferecendo a ela. Era a água da vida. Jesus então vai mencionar sobre uma adoração verdadeira, adoração essa que Jesus quer para nós, quer para a sua igreja. E o irmão que estava aqui adorando ao Senhor, junto com a irmã, mencionou sobre isso, eu vou mencionar mais. Jesus finalmente se revela para aquela mulher como Cristo, e aquela mulher, irmãos, do capítulo de número 4, o texto que nós lemos, tem um encontro com Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, essa aqui é apenas um resumo, embora nós lemos isso no início. Isso aqui é apenas uma síntese, talvez de um dos textos bíblicos mais emocionantes, talvez de uma das passagens bíblicas mais, transbordantes que nós temos em toda a Escritura Sagrada. Mas eu gostaria de prender nos versículos 13 e 14, eu li praticamente 26 versículos, mas eu gostaria de prender, queria que você olhasse para a sua Bíblia novamente, versículos 13 e 14 de João 4. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber dessa água, pelo contrário, não terá sede, porque a água que eu lhe der se jorrará, transformará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu dei um título para essa palavra. O título para a palavra dessa noite é, pode colocar para mim o meu slide, por favor? Jesus, bem simples, Jesus, a fonte de água viva. Você pode repetir no 3? 1, 2, 3. Jesus, a fonte de água viva. Mais uma vez. Jesus, a fonte de água viva. Aleluia. Jesus aqui, irmãos, fala com aquela mulher sobre água. É claro que Jesus não está falando sobre água física. Jesus não está falando de contexto material. Mas Jesus aqui está falando em termos totalmente espirituais. Irmãos, quando eu falar aqui sobre água, eu quero que você aí no seu banco pense sobre a água da vida, não água física, mas uma água viva. O que é essa água? Água aqui, irmãos, tem a ver com salvação, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com renovo, tem a ver com transformação. Tudo isso Jesus nos oferece nessa noite. E pensando nessa analogia que Jesus faz, eu sou a fonte da água viva. Irmãos, é muito perfeito, é muito apropriado pensar nessa analogia assim, Jesus como a fonte de água viva. Não sei se você sabe, mas o ser humano, isso é comprovado pela medicina, pela ciência, ele consegue ficar semanas sem comer, mas ele não consegue ficar pelo menos mais de 3 dias sem beber água. Cerca de 60% de um corpo de um adulto é composto por água. Olha que incrível. Quando Jesus diz que Ele é a fonte da água viva, Ele está dizendo o seguinte, que Ele é a fonte da vida. Da mesma forma que o ser humano não consegue viver muito tempo sem água, irmãos, nós não conseguimos viver sem Jesus. Ele é a nossa fonte.
Jesus é essencial, irmãos, tanto para a vida física, mas também espiritual. Não tem como viver sem Jesus. Não tem como viver sem Jesus. Eu gostaria de pensar com vocês sobre essa fonte de água viva, chamada Jesus. Eu queria seguir com vocês e caminhar com vocês a partir dessa pergunta: o que essa fonte chamada Jesus pode nos proporcionar? Porque a fonte nós já conhecemos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que essa fonte pode nos proporcionar? A partir da história da mulher samaritana, João 4, talvez nós vamos encontrar algumas respostas. O que nós podemos experimentar quando nós, de forma muito espiritual, bebemos, tomamos, experimentamos, provamos dessa fonte chamada Jesus. Está preparado? Vamos lá? Aperta o cinto, você vai voar nessa noite, amém? Primeira coisa, coloca lá, minha irmã, por favor. Jesus, a fonte de água viva. Eu coloquei assim: a fonte de água viva está disponível para todos. Aleluia. Está disponível. Versículo número 14. Olha o que a Bíblia diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em outras versões vai dizer, olha, qualquer pessoa que beber da água, Jesus não disse isso para a mulher, nunca mais terá sede. Irmãos, olha que lindo. Jesus, ele não restringe. Jesus, ele não coloca uma limitação, uma barreira. Olha, somente os brasileiros, somente os europeus, somente os brancos, somente os negros, os pardos. Não, todo aquele, olha os detalhes da Bíblia, mas todo aquele, quem for aquele que vier e beber essa fonte, ele nunca mais terá sede. Aleluia. Por isso, nessa noite, eu trago essa primeira palavra para os irmãos: Jesus, a fonte de água viva. O que essa fonte pode nos proporcionar? Pode nos proporcionar isso. Está disponível para todos nós. Sabe, irmãos, pelo contexto histórico e cultural, e ainda tem os parênteses, né, bem típicos de João, embora a NVI não coloca assim, coloca em parênteses, há uma informação nesse verso bíblico que não pode passar por nós despercebido. No versículo número 9, vai dizer, acho que está lá, pode passar, por favor? Olha o que diz. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a mulher samaritana, água para beber? Agora, olha só isso. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. Portanto, no olhar da época, irmãos, era impossível Jesus conversar com um samaritano. Era impossível. Só para você ter uma ideia, para um judeu chegar na Galileia, irmãos, ele dava uma volta no mundo para não passar em Samaria. E outra, Jesus era rabi, e na época um rabi não poderia conversar com uma mulher. E olha só que também algo aqui, essa mulher, irmãos, é uma mulher de má fama, de reputação meia estranha, não muito boa na comunidade. Então, como um rabi vai conversar com uma mulher? Outra coisa, o horário que essa mulher, irmãos, vai ao poço tirar água, nos impressiona. Ela vai tirar água do poço, que horas? 12:00. Nenhuma mulher no Oriente tirava a água do poço ao 12:00, onde a temperatura do planeta, naquela parte ali da Terra, chegava ali 50 graus Celsius.
E outra, a mulher, ela vai sozinha tirar água. Ela não vai acompanhada das outras mulheres. Ela vai sozinha. É tão bom quando está fazendo, a gente tem que fazer um trabalho árduo, uma obra, ou sei lá, seja o que for, quando você tem ajuda, de companhia de outras pessoas, sabe, aquilo árduo fica tão mais leve. Essa mulher, irmãos, ela vai tirar a água do poço sozinha, por vários motivos. Ela era desprezada pela sociedade, não tinha uma reputação muito boa, já teve 5 maridos, não queria encontrar as outras mulheres, para não ser zoada, então ela vai sozinha, mas como o texto bíblico vai dizer, fez necessário, aleluia, Jesus passar por aquele lugar, para oferecer para aquela mulher, irmãos, e para nós também hoje, não uma água física, mas uma água, irmãos, espiritual, não oferecer apenas água, mas oferecer salvação, renovo, transformação, e isso, igreja, Vida e Vitória, é para todos, é para mim, é para você, essa água está disponível para todos nós. João 7,37, coloca lá para mim, vai dizer o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, olha o que Jesus disse, aleluia, quem beber, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aleluia. Não importa o quanto pecador você seja, não importa o quanto você tenha pisado na bola, talvez você essa semana, hoje é o quê? Terça-feira, primeiro dia da semana, domingo, talvez você pisou tanto na bola, você viu tanto besterol na internet, você trocou isso daqui por horas, minutos, nesse objeto aqui chamado telefone celular. Talvez você nessa semana, que acabou aí está começando, talvez você pecou contra o Deus dos céus, mas não importa, sabe, você precisa pedir, talvez nessa noite, talvez não, precisa pedir perdão, peça perdão para Ele, porque a água está aqui, irmãos, está disponível para você, mesmo sendo pecador, essa água está disponível para você, água chamada Jesus Cristo de Nazaré, ela está disponível para todos. Apocalipse 22:17 vai dizer, coloca lá por favor, o Espírito e a noiva dizem vem, todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida, quem quiser, aleluia, não está limitado, quem quiser venha, está disponível para todos. Isaías 55:1 vai dizer o seguinte, coloca lá, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, aleluia, tenha certeza que Jesus Cristo de Nazaré, Ele está disponível para você, Ele sabe aquilo que está no mais íntimo do seu coração, porque Ele é um Deus que sonda os nossos corações, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe os seus projetos de vida, Ele sabe aquilo que você sente, Ele sabe as suas tristezas. Talvez aqui você faz, sabe, um esforço enorme para aparecer que está tudo bem com você, mas só Deus sabe como você chega na sua casa, só Deus sabe como está a relação entre você e o seu pai, entre você e a sua mãe, só Deus sabe as brigas lá dentro da sua casa, isso te deixa muito triste, e você acha, Jesus esqueceu de mim, Jesus não importa comigo, Jesus te ama,
Ele se importa com você, Ele está disponível para você, porque essa fonte chamada Jesus está disponível, ela é disponível, aleluia. Jesus, a fonte da vida, está disponível para todos. Há uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, coloca lá por favor. Jesus, a fonte, coloca para mim, de água viva, ela é uma fonte que nos satisfaz, aleluia. Rafael, onde que está isso? No 13 e no 14, olha aqui para o Data Show. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Agora olha o 14, está aqui, ó. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Só Jesus nos satisfaz. Ele é suficiente, irmãos. Galera, no mundo hoje, existe uma grande sede espiritual. Rafael, o que é sede espiritual? Entre tantas definições que eu poderia lhes dar, eu peguei uma aqui. Sede espiritual é o estado de uma pessoa que tem um vazio no seu coração e na sua alma. Por vezes as pessoas não conseguem identificar esse vazio. Eu vi certa feita um pregador que eu gosto muito dizendo o seguinte, que nós estamos diante de uma geração, coloca para mim, de uma geração, o próximo por favor, é uma geração desidratada espiritualmente, pega isso. Uma geração desidratada. Muitos têm bens, têm posses, muitos jovens, muitos adolescentes têm até uma situaçãozinha legal, os seus pais também têm, viajam nas férias. Eu tenho um aluno, irmãos, que ele viaja pelo menos 2 vezes ao ano para a Disney. 2 vezes ao ano. E eu, 2 vezes ao ano, vou para o centro da cidade. Ele não, vai para Flórida, Disney World. Vai lá. Ele toda hora chega para mim, e aí, professor, vamos conversar só em inglês? Acabei de voltar da Disney. Falei, uau, acabei de voltar de Santa Cruz. Mas vai conversar 5 minutinhos com essas pessoas, com esse cidadão. Conversa 5 minutinhos, você vai perceber o vazio que eles têm. Sabe, a falta de alegria, falta de sossego, de uma verdadeira alegria, contentamento, é uma geração desidratada espiritualmente falando. São pessoas que procuram felicidades em outras e diversas fontes, mas não na fonte chamada Jesus. Estão sedentas por algo que vai ocupar esse vazio. A mulher samaritana, o personagem da nossa celebração nessa noite, que não é o personagem principal, que o personagem principal de toda a Bíblia sempre será Jesus Cristo de Nazaré, amém? Mas o personagem dessa noite, mulher samaritana, ela tinha esse vazio espiritual, ela tinha isso, e ela procurou saciar esse vazio, essa sede, em outras fontes. Qual é a fonte que a mulher samaritana buscou, Rafael Duarte? A fonte chamada relacionamentos. Nada pôde a preencher. Mas quando ela teve o encontro com a fonte chamada Jesus, quando ela teve o encontro com a fonte, ela encontrou alegria, ela encontrou satisfação plena, ela encontrou motivação, ela encontrou contentamento. Irmãos, há muitas pessoas procurando por fontes erradas,
Talvez você está aqui, está tentando saciar a sua sede em fontes erradas, em outras fontes. Não é o meu ministério, eu deixo para eles. Fontes essas que o mundo oferece. E na verdade você descobre que você está diante de um poço. Você já reparou que, olha isso daqui, gente, isso aqui é incrível. Você já reparou que fonte diferencia de poço? Fonte diferencia de poço. Não entendi, Rafael, me explique. Poço, a água é parada, requer fadiga para encontrar água ali escondida, ali nas suas fenduras. Pega isso daqui. Poço é construído pelas mãos humanas, mas fonte é construída pelas mãos de Deus. Aleluia! Ele é a fonte, Ele é o Senhor. E o pior, irmãos, é que se você tenta encontrar satisfação, alegria, motivação, paz nessas outras fontes fora de Jesus, você ficará frustrado, porque isso não vai te trazer nenhum retorno. Mas se você procurar na fonte certa, na pessoa certa, chamada Jesus Cristo de Nazaré, você, irmão, minha irmã, isso vai te satisfazer, aleluia, porque a fonte chamada Jesus, só ela nos satisfaz. Por isso Deus me mandou aqui nessa noite para dizer algo, e para te afirmar algo. Só Jesus pode satisfazer o homem, só Jesus pode satisfazer o jovem, só Jesus pode satisfazer o adolescente, só Jesus pode satisfazer uma criança. Não são relacionamentos, não são viagens para Disney World, não são, passeios, não são amigos, não são realizações, nada disso satisfaz o homem. O que satisfaz o homem tem nome e sobrenome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte. Você nunca ficará completamente satisfeito se Jesus Cristo não for a fonte da sua vida, meu irmão. Até porque todas as outras fontes que eu mencionei são passageiras. Um dia vai passar a sede, ou melhor, um dia a sede vai voltar. Um dia o vazio vai voltar. Um dia, a depressão vai voltar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, lembra? Lucas 15. A Bíblia diz que ele sai da casa do pai, vai para um país distante. O filho pródigo de Lucas 15, ele vai procurar por fontes erradas. Ele vai para um país distante. A Bíblia diz que ele gasta tudo em meretrizes. É o que acontece, já leu Lucas 15? Um dia, a fonte seca para o filho pródigo. A fonte seca. Um dia a fonte seca. Não procura satisfação, não procure alegria lá no mundo, porque um dia vai secar a fonte lá. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele cai em si e ele volta para a casa do pai. Aleluia. O filho pródigo, ele volta para a fonte certa. Jovem, adolescente, irmão, irmã que está aqui nessa noite. As fontes desse mundo são passageiras. Elas secam, elas acabam, elas são temporárias, mas a fonte chamada Jesus Cristo é uma fonte que vai para toda uma eternidade, aleluia, vai saciar a sua sede, não apenas agora, mas a fonte chamada Jesus Cristo vai saciar a sua sede de modo eterno. Por isso que no versículo número 14 vai dizer: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
para a vida eterna. Não é apenas para hoje, não é apenas para agora, mas é para a vida eterna. Aleluia! Talvez você está aqui e você abandonou a fonte chamada Jesus. Você outrora experimentou da fonte, mas você deixou de se consagrar, deixou de ler a Bíblia, deixou de jejuar, e você talvez não está no lugar que Jesus quer que você esteja. É o que o profeta Jeremias vai dizer ao povo. Olha que texto forte, coloca para mim Jeremias 2, pode passar, é o próximo. Vai dizer: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Ou seja, Israel trocou a fonte chamada Jesus, ou Deus, por uma fonte totalmente rachada. A imagem de Jeremias é: Israel trocou o melhor, Deus, a fonte, pelo pior, cisterna rachada. Sabe que você não tem trocado a melhor parte? Sabe que você não tem trocado a Bíblia pelo seu celular? Sabe que você não tem trocado a celebração na igreja do que Cristo em casa, vendo o jogo Flamengo e Vasco em casa? O que você tem trocado? Israel trocou algo muito bom por algo cisterna rachada. Irmãos, não faça isso. Não caia nesse erro, porque somente Jesus Cristo ele pode te satisfazer. Não existe outra fonte. Não vai buscar em outras fontes, mas busque Jesus, porque somente Ele pode te satisfazer. Aleluia. Pedi ao irmão aqui do teclado para vir, por favor, me ajudar. Dessa maneira os irmãos podem pensar que eu já estou terminando. Tem alguém? Estou brincando. Aleluia. Só Jesus Cristo é a fonte, só Ele é a fonte, só Ele é suficiente. Sabe, quando eu preparava essa mensagem, esse sermão, eu lembrei daquela canção muito bonita da Fernanda, né? Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Há uma glória aqui nesse lugar. E eu lembrei também de uma outra canção que nós cantamos em nossas igrejas. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete. Não há lugar melhor. Não há outra fonte melhor. Nós estamos da melhor fonte. Nós estamos diante da fonte chamada Jesus. Aleluia. E esse texto ainda me diz que a fonte de vida também é uma fonte, coloca para mim, é uma fonte que nos torna verdadeiros adoradores. A fonte de Jesus, irmãos, é uma fonte, coloca lá o próximo, que nos torna verdadeiros adoradores. Irmãos, há um momento dessa história muito marcante, onde há um confronto de Jesus com a mulher samaritana. Versículo número 16, Jesus pede para que ela, nós lemos isso, chamasse o seu marido. E ela diz: Jesus não tem um marido. Jesus disse: você disseste bem, você teve 5, e o homem com quem você está não é o seu marido. E aí ela diz: Senhor, vejo que é profeta. Aí depois essa mulher, ela levanta uma questão totalmente teológica com Jesus sobre os judeus e samaritanos. E pergunta para Jesus o local certo da adoração.
está lá no versículo número 20, coloca lá. O 20 vai dizer: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus diz: olha, não é nem aqui, nem ali. Olha o 23, está aqui no Data Show. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai quer e o procura. 24, Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. No versículo de número 25, ela diz: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo, e quando ele vier, ele explicará tudo isso. No 26, está aqui no Data Show, Jesus, ele se revela para aquela mulher. Jesus vai dizer: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Jesus, nessa parte, irmãos, nesse diálogo, estava gerando nessa mulher a convicção do pecado, a necessidade dela se arrepender. Ela precisava passar por um processo de arrependimento. Jesus lhe disse: não é sobre o local, não é onde adorar, mas é sobre quem você adora. Jesus está dizendo: olha, não é sobre o local, mas é por que você adora, é quem você adora, é por que você adora. E é nítido ver que essa mulher não era uma mulher adoradora. É nítido ver que ela não adorava a Deus em espírito ou em verdade. É nítido ver uma vida de pecado que essa mulher ela tinha. E mas ela vai perguntar: é aqui ou lá? Ela tinha uma vida torta, ela tinha uma vida totalmente errada. Agora, irmãos, pega isso daqui. Ela vivia no pecado, mas ao mesmo tempo ela falava sobre adoração. Interessante que essa mulher, ela sabia das questões sobre adoração, mas era mera religiosidade. Ela não era uma verdadeira adoradora. Mas ela conhecia sobre adoração, porque ela vai perguntar: Jesus, qual o local certo da adoração? É aqui ou é lá? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não adianta a gente saber sobre questões tão sublimes, tão, maravilhosas sobre adoração, e não ser um verdadeiro adorador. O que nós temos visto aí, por aí, irmãos, são pessoas que mexem com adoração, que sabem sobre adoração, mas não são verdadeiros adoradores. É essa mulher samaritana. Ela sabia sobre questões religiosas, sobre adoração, mas ela não era uma verdadeira adoradora. Sabe, a pergunta que lhes faço, que eu faço para você nessa noite, é fruto dessa observação. Será que você é um verdadeiro adorador? Será que você é um verdadeiro adorador? Sabe, eu estou falando muito mais do que aqui na igreja. Sabe que dentro da sua casa você é um verdadeiro adorador? Você como filho, você como filha, você como estudante lá na sua escola, será que as pessoas sabem que você é um verdadeiro adorador? Será que as pessoas lá na sua escola sabem que você é cristão ou você é um 007 de Jesus, agente secreto? Ninguém sabe que é cristão. Não posso falar não. Jesus transforma essa mulher em uma verdadeira adoradora. Por quê, Rafael? Porque ela tem um encontro com a fonte da água viva. Quer uma boa notícia? Essa fonte de água viva, que jorra para a vida eterna, ela está aqui nessa noite. E se você está falhando, meu irmão, minha irmã, em alguma área da sua vida, que não compete você falhar como cristão, que tem a Bíblia como a sua regra de fé prática, a fonte chamada Jesus está aqui para te fazer como um verdadeiro adorador.
Da mesma forma que Jesus Cristo fez essa mulher como uma verdadeira adoradora, Jesus quer fazer de você um verdadeiro adorador. Jesus quer que você em 2025, estamos em quê? Maio, é isso? Maio? Maio. Estamos em maio. Jesus quer fazer você em 2025, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro adorador, um cristão melhor, um servo melhor, um filho melhor, um adorador melhor. Jesus quer fazer isso nessa noite. Não deixa para depois. Se renda a Jesus nessa noite. Aleluia. Para nós fecharmos nessa noite, a fonte da vida, chamada Jesus. Coloca lá. Pode passar. Veja comigo no replay. Jesus, a fonte de água viva. A fonte de água viva está disponível para todos. Amém? Vocês compreenderam isso? É para todos. A fonte de água viva nos satisfaz. A fonte de água viva nos torna verdadeiros adoradores. Para nós fecharmos, a fonte de água viva, uma vez encontrada, é compartilhada. Aleluia. Rafael, onde está isso no texto? Está no 28 e no 29. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus se revela como Messias, olha o que acontece. Olha aqui para o Data Show 29, está aqui no baixinho. Então, ela teve um encontro com Jesus. Jesus a transforma em uma verdadeira adoradora. Ela, na nossa linguagem hoje, aceita Jesus. E aí no 28 e 29, olha para cá. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aleluia. Irmãos, olha que lindo. Ela deixa a sua vasilha, ela deixa o seu cântaro, ela deixa a corda, ela deixa tudo, e ela vai contar para toda uma cidade a respeito daquele que ela encontrou, Jesus Cristo. Eu imagino, irmãos, me permita conjecturar isso, sabe? Eu acho que foi exatamente isso. Ela chegou naquela cidade, naquela aldeia, naquela comunidade, gritando, irmãos. Eu acho que ela foi falando baixinho, mas ela foi gritando: eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus Cristo. Ele é muito mais do que um pregador eloquente, Ele é o Salvador do mundo, Ele é Jesus, Ele me satisfaz, eu tenho prazer na vida agora. Ele é Jesus. Eu imagino ela, Jesus, irmãos, isso aqui é lindo, pega isso daqui. Quando Jesus a vê pela primeira vez, nos olhos da sociedade, aquela mulher era uma pecadora, mas Jesus nunca a viu como uma pecadora. Jesus sempre a viu como uma missionária. É exatamente o que está acontecendo aqui. Foi a nossa primeira missionária. Jesus a transformou em missionária. Já está fazendo missões, evangelismo e missões. Ela vai contar para toda uma cidade sobre Jesus Cristo. Rafael, o que está acontecendo aqui? Ela está transbordando. Pega isso daqui, jovem adolescente. Uma vez que você bebe dessa fonte chamada Jesus, você precisa transbordar. Mas você não pegou. Uma vez que você bebe, experimenta dessa fonte chamada Jesus, você precisa transbordar. Você precisa passar isso para outras pessoas. Rafael, mas quando eu transbordo, eu vou ficar vazio? Não. Aí Jesus te enche. Jesus te enche, Jesus te enche. Para quê? Para você transbordar mais e mais e mais e mais. Aleluia. Por isso, meu irmão, não seja uma cisterna, não seja uma represa, mas seja a fonte para transbordar. Eu acho que eu coloquei isso. Coloca lá para mim, irmã.
Isso, que sejamos rios e não represa. Represa segura, represa para. O que Jesus tem colocado em você, aquilo que você tem recebido de Deus, tantas palavras maravilhosas, irmãos, têm sido lançadas desse púlpito aqui. Isso é para você o quê? Ficar só cheio? Não, é para você transbordar. É o que está acontecendo aqui. Ela bebeu da fonte, agora está transbordando isso para outras pessoas. Ela vai para toda uma comunidade e falar: eu encontrei o Salvador do mundo. Aleluia. Você quer ver como que essa história incrível ela acaba? Olha o 39, coloca para mim, minha irmã. O 39 vai dizer, olha isso: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Olha o que diz a primeira linha: muitos samaritanos daquela cidade, o que acontece? Segunda linha: creram nele. É isso que vai acontecer nesse tempo, através da instrumentalidade da sua vida. Muitos vão crer, porque estarão sendo também saciados pela fonte chamada Jesus. Fica de pé no seu lugar, eu gostaria de orar por você. Todos com olhos fechados, cabeças baixas. Quero fazer uma oração nessa noite. Quero fazer uma oração por você, todos com olhos fechados, ninguém olhando ao redor, ninguém, somente eu. A fonte de água viva, chamada Jesus, está aqui nessa noite. Essa água sacia nossa sede, purifica o nosso pecado, corre para todos os cantos da nossa vida, gera transformação, gera cura de dores, de traumas, de feridas. Essa água preenche as lacunas, reaviva, vivifica, renova, transforma. Irmão, sabe o que Deus me falou lendo essa passagem mais uma vez? É que por vezes, irmãos, nós esperamos manifestações de Deus em cultos, congressos, luzes, telão de LED. Nós esperamos manifestações de Deus, sabe, com os grandes avivalistas, os pastores dessa nação. Mas olha que coisa incrível. Olha onde Jesus se manifestou para aquela mulher: na beira de um poço. Isso para dizer que não é sobre o local. Pode ser na beira do poço, pode ser num culto sim, cheio de luzes, telão, milhares de pessoas, pode ser no alto de um monte, pode ser no templo, mas onde ele achar um coração disposto, disponível, que deseja beber dele, da fonte, ali ele se manifesta. E eu vejo aqui pela fé muitos coraçõezinhos querendo beber dessa fonte chamada Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão aqui e querem voltar para a fonte. Você se desviou da presença de Deus, mas você quer nessa noite ter um renovo, sabe? Então você é aquela pessoa que no final do culto, sabe, todo mundo sente tudo. Você é a única pessoa que não sente nada. Na hora da adoração, você olha para os lados, vê a pessoa, sabe, levantando as mãos, chorando. E você é aquela pessoa que, sabe, tá aí e não tá. Frio. Parece um iceberg humano. Sabe, é congelante. Mas nessa noite você quer sair daqui incendiado pelo Espírito de Deus. Talvez você está aqui e você quer transbordar na vida de alguém. Talvez o seu pai não é evangélico, a sua mãe não é, e você quer transbordar
transbordar na vida deles. E você quer sair daqui com uma unção fresca, especial, a fim de chegar na sua casa hoje e eles já sentirem a diferença. Você já está transbordando, talvez não falando nada, mas já está transbordando. E eu quero crer junto com você que você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Isso vai ser através do transbordar da sua vida. Aleluia. Ou talvez você está aqui e simplesmente quer mais de Deus, quer mais dessa fonte, quer beber mais. Sabe, você está insatisfeito com a sua busca, mas você quer buscar mais de Deus. Talvez você nem ora, talvez você só lê a Bíblia aqui na igreja. Você está dizendo aí no seu lugar: eu não quero isso para mim não, eu quero mais de Deus, eu quero um avivamento, um reavivamento nessa noite. É você nessa noite? Eu não sei qual grupo de pessoas você está, eu sei que você está inserido em um que eu falei aqui. Então aonde você estiver, coloca a mão no seu coração, eu vou fazer uma oração, e aí no seu lugar você vai repetir essa oração depois de mim. Não precisa repetir em voz alta, pode repetir de forma bem silenciosa. Diga assim: meu Deus, obrigado pela tua palavra que me alcançou nessa noite. Obrigado, Deus, porque eu reconheço que o seu Filho, Jesus Cristo, é a única fonte que me satisfaz. Eu aprendi nessa noite, ó Pai, que Ele está disponível para todos e está para mim. Eu aprendi nessa noite, através do Rafael, do Teu Espírito Santo, que Jesus me satisfaz. Eu não vou procurar por outras fontes. Eu estou cansado em procurar por outras fontes. Nessa noite eu corro para Jesus. Obrigado porque nessa noite eu aprendi, ó meu Deus, que o Senhor me satisfaz. E uma vez que o Senhor me satisfaz, uma vez que o Senhor me satisfez, uma vez que eu tive um encontro com o Senhor, eu posso agora transbordar para outras pessoas. Eu não quero, ó meu Senhor, ser represa, mas eu quero ser rio. Eu quero ser rio. Eu estou debaixo da sua palavra, ó meu Deus, que diz que do nosso interior fluirão rios de água viva, a alcançar toda uma geração para Jesus. Eis-me aqui, eu quero ser rio. Eu quero ser rio lá na minha escola, eu quero ser rio lá na minha faculdade, eu quero ser rio não represa, mas lá no meu trabalho. Eu quero ser rio, eu quero ver como aconteceu lá em Samaria. Eu quero ver a minha escola crendo em Jesus, eu quero ver a minha faculdade crendo em Jesus, eu quero ver o meu trabalho crendo em Jesus, porque eu a partir de agora vou transbordar. Da mesma forma que a mulher samaritana transbordou, eu quero também transbordar. Mas eu sei que primeiro, eu preciso passar pelo processo de ser, bem baixinho, um verdadeiro adorador. Eu não tenho sido um verdadeiro adorador, mas eu aprendi nessa noite, ó Pai, que o Senhor pode me fazer um verdadeiro adorador. Não um adorador fake, mas um verdadeiro adorador. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Todos com olhos fechados, cabeças baixas. Se você está aqui, em algum momento Deus tocou em você através dessa mensagem, se você repetiu essa oração depois de mim, se você está inserido em algum grupo de pessoas que aqui eu mencionei, você é dessa igreja ou não, você é crente ou não, na medida que todos estão com olhos fechados, se você repetiu essa oração, você poderia levantar a sua mão e abaixar logo em seguida? Levanta e abaixa, pode levantar e abaixar. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode levantar, Deus te abençoe, estou te vendo, pode abaixar a sua mão, pode levantar. Levanta e abaixa. Se você repetiu essa oração depois de mim, amém, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém.
Eu vou pedir para os irmãos cantarem a música, o louvor, repetir a canção que nós já adoramos aqui, da fonte, chamada Jesus. Eu posso pedir algo a mais para vocês que levantaram as suas mãos. Você que levantou a sua mão, eu gostaria que você, até de forma profética, você poderia sair do seu lugar e vir até aqui no altar, se consagrando ao Senhor. Eu vou contar de 1 até 3, no 3 vai sair do seu lugar e você vai vir, tá bom? No 3, 1, 2, 3, sai do seu lugar e vem aqui no altar se consagrar ao Senhor. Pode sair, fica com vergonha não, você que levantou, rapidinho, rapidinho. Você que levantou a sua mão, pode sair do seu lugar e venha, isso, pode sair. Pode sair, gente, fica com vergonha não, você que levantou a sua mão, você dessa igreja, você de outra igreja, sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem começar a ministrar, nós vamos adorar o Senhor. Na medida que nós estivermos cantando, você pode sair e vir. Aleluia. Viu a sede que havia em mim. Aleluia, Jesus. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço Estava eu quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vamos lá, adora ao Senhor. Quero mais buscar. Vamos lá, vida e vitória, adora ao Senhor. Jesus é a fonte, só Ele é a fonte. não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou
das fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E Jesus ficou mais 2 dias. Aleluia. Quando Jesus foi ali naquele lugar, os samaritanos pediram para Jesus ficar mais 2 dias com eles. Jesus ficou mais alguns dias, mais 2 dias. Irmãos, quando a gente tem um encontro com a fonte chamada Jesus, nós não apenas queremos 2 dias, nós queremos toda uma vida com Ele, toda uma vida chamada com aquele que sacia a nossa sede. Aleluia. Deus, obrigado por essa noite, por tudo quanto o Senhor realizou aqui na frente, aqui, Senhor. Obrigado por esses irmãos, essa irmã que teve coragem de vir na frente do teu altar. Que o Senhor a abençoe, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha estar cada vez mais renovando a vida da minha irmã, e não apenas dela, de todos aqueles que levantaram as suas mãos, mas talvez por vergonha não quiseram vir na frente. Mas o Senhor vem estar, ó Deus, abençoando esses da mesma maneira. Ó Pai, que o Senhor vem estar cada vez mais enchendo essas vidas. Ó Senhor, que elas venham, ó meu Pai, transbordar. Que onde, ó Pai, pisar a planta dos seus pés, que venham ser esse um lugar santo para a glória de Deus. Seja nas suas casas, escolas, faculdades. Obrigado a Deus, porque o Senhor nessa noite está nos tornando verdadeiros adoradores. Se estávamos, ó Deus, tomando atitudes, tendo comportamento que não cabia, ó Pai, em nós, ó Deus, tomarmos, ó Deus, o Senhor agora está modificando, está transformando tudo, porque o Senhor não quer apenas, ó Deus, palavras, o Senhor quer um coração de adoração, de adorador, e o Senhor está nos tornando isso, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Obrigado por essa noite, no Deus, abençoando o ministério do apóstolo Alexandre, todos os líderes dessa casa, abençoe cada um deles. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Rafa.